Considerado pela grande maioria o segundo campeonato nacional mais forte da América do Sul, o argentino reúne times históricos e torcidas apaixonadas e alucinantes. Porém, o torneio nacional daquele país já mudou de fórmula dezenas de vezes. Disputado desde 1893, a primeira divisão da Argentina se profissionalizou em 1931. E como eu acabei de dizer, várias fórmulas fizeram deste campeonato uma verdadeira bagunça. Um exemplo disso é a edição deste ano. Em 2024, 28 clubes disputaram a primeira divisão, porém o ano foi dividido em duas competições principais. A primeira foi a Copa da Liga Profissional de Futebol, que ocorreu entre os dias 25 de janeiro e 5 de maio. E 5 dias depois, no dia 10 de maio, começou o segundo semestre da primeira divisão argentina, com a estreia da Liga Profissional, ou a Primeira División, como é chamada por lá. Esta competição dura de maio até dezembro. E aqui, os mesmos 28 times que disputaram a Copa da Liga jogam em um grande turno único de 27 rodadas, todos contra todos. Mas vamos ao que interessa. Eu sou o Neto e você está no Tradições FC. E neste vídeo eu vou te apresentar todos os estádios, clubes e cidades da Primeira Divisão Argentina de 2024. Para começar, vamos à província de Tucumã. Província por lá é como se fosse os nossos estados, e este fica no noroeste da Argentina. A cidade é a capital, San Miguel de Tucumã, lar do Clube Atlético Tucumã, uma equipe de 1902 que tem como maiores feitos 2 títulos nacionais da segunda divisão. Uma curiosidade extra é que o Tucumã foi o primeiro time do país a usar oficialmente as cores da seleção argentina em seu uniforme. É o Gigante del Norte, como é conhecido, manda os seus jogos no estádio Monumental José Fierro, uma praça esportiva que tem a capacidade para cerca de 35.200 torcedores, o que faz deste o maior estádio da região norte do país. Ainda no norte do país e a leste de Tucumã fica a província de Santiago del Estero. A cidade é a capital, que tem o mesmo nome da província, e o time é o Clube Atlético Central Córdoba, fundado em 1919. A pequena equipe tem apenas 3 títulos da 4ª divisão argentina. Los ferroviários geralmente utilizam 2 estádios principais. Um deles é o seu próprio, o Alfredo Terreira, liberado para aproximadamente 14.000 pessoas. A segunda opção é o novo e moderno Estádio Único Madre de Ciudades. Mais conhecido como Estádio Único, ele foi inaugurado em 2021 e geralmente pode receber em torno de 30.000 pessoas. Nós acabamos de falar do Central Córdoba de Santiago del Estero. Agora é a vez de ir para a província de Córdoba, que fica ao sul de Estero. Daqui vem mais 3 equipes da primeira divisão, todas elas localizadas na capital, a cidade de Córdoba. O primeiro time é o Instituto Atlético Central Córdoba, de 1918. A modesta equipe tem 2 títulos da segunda divisão e retornou à elite argentina em 2022. O clube alvirrubro manda os seus jogos em seu estádio próprio, o Monumental Alta de Córdoba, que atualmente pode receber cerca de 26.000 torcedores. A segunda equipe da cidade é o Clube Atlético Belgrano, de 1905. O único título nacional do Belgrano é uma segunda divisão em 2022. Na elite, o máximo que ele conseguiu foram 2 vices em 2011 e 2012. Mesmo assim, o Belgrano é conhecido por ter uma grande e fanática torcida em sua região. Os Íntias del Pirata têm como caso o estádio Júlio César Villagra, mais conhecido como Gigante de Alberdi, que hoje comporta pouco mais de 34.000 pessoas. Por fim, a última equipe de Córdoba é o Clube Atlético Talleres, o arquirrival do Belgrano. O Talleres é de 1913 e, assim como seu rival, possui apenas 2 títulos da segunda divisão. Mas o albiazul ficou conhecido mesmo foi em 1999, quando conquistou a extinta Copa Conmebol. O Talleres tem um estádio próprio, o La Boutique. Modesto, ele pode receber até 13.000 torcedores. Porém, um outro estádio mais utilizado pelo clube é o lendário Mário Alberto Kempes, um dos palcos da Copa do Mundo de 78. Esta praça esportiva é o maior estádio da cidade de Córdoba e comporta até 57.000 pessoas. No extremo oeste do país fica a província de Mendonça, na divisa com o Chile. Daqui vêm outros 2 clubes da primeira divisão, começando pela capital da província, a cidade de Mendonça. A equipe é o Clube Esportivo Independiente Rivadavia, um pequeno time de 1913 que chegou à elite este ano, após conquistar a segunda divisão de 2023.
O Azul del Parque geralmente joga no estádio Bautista Gargantini, um campo para mais ou menos 24 mil pessoas. Agora, da cidade de Godoy Cruz, na área metropolitana da capital Mendoza, fica o segundo time, o Clube Deportivo Godoy Cruz Antônio Tomba. O Godoy Cruz é de 1921 e tem como melhores campanhas 2 vices na primeira divisão do país. El Expresso joga no Feliciano Gambarte, conhecido como La Bodega. Atualmente, este estádio pode receber pouco mais de 11 mil torcedores. No centro-oeste da Argentina fica a província de Santa Fé, lar de mais 3 integrantes da Série A. Primeiro, vamos para a capital da província, a cidade de Santa Fé, casa do Clube Atlético Unión de Santa Fé, criado em 1907. O seu grande destaque na primeira divisão foi um vice-campeonato em 1979. O clube rojiblanco manda os seus jogos no 15 de abril, um estádio próprio liberado para mais ou menos 27 mil pessoas. Saindo da capital Santa Fé, vamos para Rosário, localizada mais ao sul. Esta é a maior cidade da província. Daqui vem mais 2 equipes, começando pelo Clube Atlético Newell's Old Boys, de 1903. Com 6 títulos da primeira divisão, o Newell's é bem tradicional no país e tem como casa o Marcelo Bielsa, mais conhecido como El Colosso del Parque. Este estádio pode receber aproximadamente 40 mil torcedores rojinegros. O outro time da cidade é o Clube Atlético Rosário Central, grande rival do Newell's. Dono de uma das maiores torcidas de todo o país, o Rosário é de 1889 e já conquistou 5 títulos da primeira divisão argentina, além de já vencer a extinta Copa Conmebol em 1995. A Casa de los Canalhas é o histórico Gigante de Arroito, um estádio que já foi palco da Copa do Mundo de 1978 e atualmente recebe aproximadamente 46 mil torcedores. Finalmente chegamos à província de Buenos Aires, no leste do país. Esta é a principal região da Argentina, tanto que dos 28 clubes da primeira divisão, 18 são desta espécie de estado. A primeira cidade a visitarmos será Junín, no norte da província. Aqui fica o Clube Atlético Sarmiento. De 1911, o Verde de Junín é dono do estádio Eva Perón, um campo modesto que pode receber cerca de 22 mil pessoas. Chegando cada vez mais próximo da capital Buenos Aires, vamos fazer uma parada na cidade de La Plata. Daqui vem outras 2 equipes, sendo um deles o Clube de Ginásio e Esgrima La Plata, de 1887. O Ginásio conquistou a primeira divisão no distante ano de 1929, ainda na era amadora da competição. O El Lobo é dono do Clube Juan Carmelo Zerillo, popularmente conhecido como Estádio del Bosque. Sua capacidade é indefinida. Algumas fontes falam em 30.900 lugares, mas outras citam que apenas 20.400 deles estão liberados para os torcedores. O outro time da cidade é o Clube Estudiantes de La Plata, fundado em 1905. Entre as suas principais conquistas estão 7 campeonatos argentinos, 4 Copas Libertadores da América e um Mundial em 1968. El León tem uma grande torcida e suas partidas ocorrem no Jorge Luiz Hirsch, um estádio caldeirão para mais ou menos 30 mil torcedores. Entretanto, caso seja necessário, tanto Estudiantes quanto o Ginásio Esgrima podem utilizar o Ciudad de La Plata, um outro estádio da cidade bem mais moderno e jovem. Inaugurado em 2003, ele comporta até 53 mil pessoas. Esta cidade é Vicente López, local que fica nos arredores da cidade de Buenos Aires. E daqui de Vicente López vem o Clube Atlético Platense, de 1905. Suas melhores campanhas na primeira divisão foram 2 vices em 1916 e 1949. A casa do El Calamar é o Ciudad Vicente López, um estádio próprio que pode receber algo em torno de 32 mil espectadores. Um pouco mais ao norte fica a cidade de San Fernando, casa do Clube Atlético Tigre, maior rival do Platense. Esta equipe é de 1902 e tem como grande título uma Copa da Superliga Argentina em 2019. Los Azules del Norte normalmente atuam no estádio José de la Giovana, casa própria do Tigre. Este estádio é mais conhecido como Monumental de Vitória e tem uma capacidade para 26.200 torcedores.
No lado sul de Buenos Aires, fica a cidade de Florencio Varela, terra do Clube Social e Deportivo Defensa e Justiça, de 1935. Apesar de pequeno na Argentina, o Defensa e Justiça já conquistou 2 títulos continentais, a Copa Sul-Americana de 2020 e a Recopa Sul-Americana de 2021. O estádio do Defensa é o Norberto Tito Tomagello, conhecido como El Tito. A sua capacidade pode chegar no máximo a 15.700 pessoas. Também ao sul da capital federal está outra cidade, Lomas de Zaroma, terra do antigo Clube Atlético Banfield, fundado em 1896. O seu grande título foi o torneio Apertura do Argentino de 2009. Já o estádio do Banfield é o Florencio Sola, uma praça esportiva que pertence ao clube e pode receber cerca de 34.900 torcedores. Bem ao lado fica a também importante cidade de Lanús, casa do Clube Atlético Lanús, por sinal, grande rival do Banfield. O Lanús é de 1915 e já conquistou 2 vezes o campeonato argentino, além de ter conquistado a Copa Sul-Americana em 2013 e a Copa Conmebol de 1996. A equipe grená joga no estádio Ciudad Lanús, popularmente conhecido como La Fortaleza. Este grande estádio pode receber entre 45 e 47 mil pessoas. Continuando no sul da capital, vamos à importante cidade de Alvejaneda, casa de 2 dos 5 grandes da Argentina. Um deles é o Racing Clube de 1903. O Racing possui inúmeros grandes títulos, por isso eu citarei apenas os principais. São 18 títulos da primeira divisão argentina, uma Libertadores em 67 e o Mundial do mesmo ano. Dono de uma das maiores torcidas do país, o Primeiro Grande, como ficou conhecido, manda os seus jogos no estádio Presidente Perón, mais conhecido mundialmente como El Cilindro de Alvejaneda. Este templo do futebol já recebeu mais de 100 mil pessoas, porém hoje foi reduzido para algo entre 55 e 60 mil torcedores. O outro grande de Alvejaneda é o Clube Atlético Independiente, de 1905. Obviamente o maior rival do Racing, este é outro dos 5 grandes nacionais. O Independiente também coleciona muitos títulos, sendo os principais 16 campeonatos argentinos, 2 Copas Sul-Americana e 2 Mundiais de Clubes. Porém, o Independiente é conhecido internacionalmente como o Rei de Copas do Continente. E não é por acaso. Afinal, este clube é o maior campeão da Libertadores, com 7 conquistas continentais. Sua imensa torcida tem como casa o Estádio Libertadores de América, um caldeirão de nome sugestivo que tem a sua capacidade variando entre 42 e 49 mil torcedores. Uma curiosidade extra é que os estádios dos rivais Independiente e Racing ficam a cerca de 300 metros um do outro, o que faz deste clássico de Alvejaneda um dos maiores de todo o mundo. Depois de tanto rodear a capital, finalmente entramos na grande e linda cidade de Buenos Aires. E sim, dos 18 times da primeira divisão que estão na província de Buenos Aires, 8 deles são apenas da capital Buenos Aires. Vamos começar pelo Clube Deportivo Riestra, de 1931. Esta pequena equipe chegou à primeira divisão pela primeira vez na história apenas em 2023. O Riestra é tão modesto que a sua casa é este pequeno estádio, o Guilhermo Laza, um campo de propriedade do clube que pode receber no máximo 3 mil pessoas. Agora observe bem esta imagem. Tá vendo aquele grande estádio atrás do pequeno Guilhermo Laza? Então, esta é a casa do San Lorenzo, o próximo clube da nossa lista. O Clube Atlético San Lorenzo de Almagro é de 1908 e, ao contrário de seu vizinho, o San Lorenzo é um dos 5 grandes da Argentina. Entre os seus principais títulos estão 15 campeonatos argentinos, a Copa Mercosul de 2001, a Sul-Americana de 2002 e a Libertadores de 2014. A sua torcida também é uma das 5 maiores do país. E os jogos do Ciclone acontecem neste estádio, o Pedro Bidegain, popularmente conhecido como El Novo Gasômetro. Oficialmente, a sua capacidade é calculada para 47 mil torcedores. Já o maior rival do San Lorenzo é o Clube Atlético Huracán, fundado em 1908, o mesmo ano de seu rival. O Huracán tem 5 títulos argentinos e uma torcida bastante fanática. O El Globo joga no estádio Tomás Adolfo Duco, apelidado de El Palácio. Este campo comporta até 48.300 pessoas.
Dando uma pausa nas grandes equipes da capital, eu quero falar do Clube Atlético Barracas Central. Mesmo tendo sido fundado em 1905, esta equipe é bem modesta e tem como maiores feitos apenas 2 títulos da terceira divisão argentina. Em 2021, o Barracas retornou à primeira divisão após 87 anos. E o seu estádio é o pequeno Cláudio Chique Tapia, um campo modesto assim como o clube, que recebe pouco mais de 4.000 torcedores barraquenhos. Enfim, voltando aos grandes times, é a vez de falar do Clube Atlético Vélez Sarsfield, fundado em 1910. A equipe acumula 10 campeonatos argentinos, uma Copa Libertadores e um Mundial de Clubes, entre outras conquistas. Conhecido como El Fortín, o Vélez tem o seu estádio próprio, o José Amalfitani, um caldeirão para mais ou menos 49.500 pessoas. Outro clube importante do país é a Associación Atlética Argentinos Juniors, uma equipe de 1904 que venceu apenas 3 campeonatos argentinos. Porém, em 1985 viveu um ano mágico, quando conquistou a Libertadores da América. Outro grande feito do Argentinos Júnior foi a revelação de Diego Maradona, um dos maiores jogadores de todos os tempos, que surgiu no clube na virada dos anos 70 para 80. Não é por acaso que o estádio do Bicho Colorado se chama Diego Armando Maradona, uma praça esportiva de 2003 que recebe cerca de 25.000 torcedores. E a penúltima equipe do vídeo é o Clube Atlético Boca Juniors. Fundado em 1905, este é considerado por muitos o maior clube do futebol argentino e também um dos maiores do mundo. Os seus títulos reforçam tal alegação. Citando apenas os principais, o Boca é o segundo maior campeão nacional com 35 títulos, além de ter vencido 2 Copas Sul-Americana, 6 Libertadores da América e 3 Mundiais de Clubes. E é claro que o estádio dos cheinenses não fica para trás. O Alberto José Armando é conhecido mundialmente como La Bombonera. A famosa caixa de bombom tem uma capacidade oficial para 54.000 torcedores. Por fim, não tem outro a ser falado, a não ser o arquirrival do Boca, o Clube Atlético River Plate, um outro gigante argentino, do continente e até do mundo. É o mais grande, como é conhecido, é o maior campeão nacional com 38 troféus, além de ter vencido a Sul-Americana de 2014, ter conquistado 4 Copas Libertadores da América e o Mundial em 1986. O Estádio dos Milionários é um espetáculo à parte. O Antônio Vespúcio Liberti é mais conhecido como Monumental de Núñez e já foi palco do primeiro título da Argentina na Copa do Mundo de 1978. Atualmente, o estádio do River comporta mais de 83.000 pessoas, o que faz deste não só o maior de seu país, como também o maior estádio de toda a América do Sul. Então, pessoal, você conhecia todos estes estádios e times do campeonato argentino? Aliás, eu tenho um desafio. Você reparou quantos clubes atléticos foram citados neste vídeo? Me diz aí. Antes de sair, deixe o seu like para a divulgação do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.